Graça e paz a todos inscritos no canal Rascunho Teológico, né? Estamos aqui de volta para mais uma aula de bibliologia, né? Estamos falando esses dias, já foram 2 áudios. Você que ainda não é inscrito, está aqui pela primeira vez, esse é o canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira, né? E estou sentindo de Deus de ensinar por aqui pelo YouTube, né? Pergunta aí, você ganha quanto, pastor? Eu digo nada, né? É só o prazer de ensinar e não só subtrair conhecimento para mim, ok? Temos também o canal Rascunho da IBD, onde também comento as revistas de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD, né? Eu trazer um pouquinho de mim, sou Edivaldo Pereira, congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo, sirvo como pastor, auxilio aqui em uma das congregações e também sou superintendente de escola dominical. Eu já estudo teologia há mais de 26 anos, né? E em maio do ano passado nós conseguimos concluir o nosso mestrado, né? Com ênfase, mestrado em teologia com ênfase em ciências da religião, né? Já fui professor da FAESP por 10 anos e 6 meses. FAESP é a Faculdade Teológica de São Paulo. CETADEB, ou CETADEB, FAETESP e várias outras escolas aí. Também tem uma escola aqui, ETEMISA, e a ETEMISA também, já dei aula na ETEMISA. Escola Teológica do Ministério Santo Amaro, não é? Dei aula na ETEMISA também. Enfim, esse é um pouquinho do que sou, casado, pai de 2 filhos, meus filhos já estão de maior, casado com Maria José Silva de Souza. Minha esposa já casamos em 93, né? 1993. E assim somos nós, né? E resolvi ensinar por aqui, já escrevi, tenho 2 obras escritas, lançadas, tenho mais 2 livros escritos para lançar. Uma é sobre o ministério e outra é sobre as mulheres. Tem também livros teológicos, né, de matérias teológicas, né, que também tem um que já está saindo pela Eclésia. Eclésia é editora do nosso amigo, nosso irmão, o presbítero Manuel Monteiro, né, que é o CEO da Eclésia, editora Eclésia. Uma editora nova, mas que vem se despontando aí, né? Bastante obras boas que eles produziram, não é? E assim sucessivamente. Deus abençoe. Vamos para a nossa aula. Eu sou, conforme eu disse, essa pessoa que vos fala, ok? Ainda falando um pouco, eu gosto bastante de ler. Sou acadêmico de Direito, né? Estou estudando ainda. E vamos para frente. Não consigo parar de estudar, aprender, passar. Sou amante de livros, né? E, enfim, temos aqui alguns materiais. Ainda estou arrumando a minha salinha aqui, entendeu? Onde estaremos deixando tudo ornamentado, bonitinho, tá certo? Mas temos algumas obras aqui. Ali para baixo tem mais outras que está guardado ali. São obras um pouco mais pesadas. Pesada quer dizer, pesada mesmo em tamanho, um compêndio bastante pelas brochuras, né? E assim sucessivamente, eu criei esse canal com o objetivo de ensinar a palavra de Deus, não é? Ensinar a palavra de Deus. E assim sucessivamente. Então vamos lá. Nós deixamos no áudio passado, no vídeo passado, nós falamos sobre inerrância crítica, estávamos falando sobre os críticos, né? Sobre as críticas que se fazem à Bíblia, que se aplica à Bíblia, não é? Mas eu quero indicar, como o nosso público é um público mais básico, não é? Eu quero indicar esse livro,
a Bíblia, Livro de Deus, do pastor Severino Pedro da Silva, já de saudosa memória, né? Também esse aqui, que é um dos carros-chefe, muito bom, a Bíblia através dos séculos, também da CPAD, né? A História e a Formação do Livro dos Livros, do pastor Antônio Gilberto, também já de saudosa memória, um dos teólogos mais conhecidos do meio pentecostal. Também quero indicar esse aqui, eu falei até no vídeo passado desse livro, né? Introdução bíblica, como a Bíblia chegou até nós. Tem bastante informações preciosas nesse material. Norman Geisler e William Mix. Foi editado aí pela editora Vida, ok? Já falei também da origem da Bíblia, da nossa CPAD, né? Tá aqui, de Philip Wesley Comfort, né? E assim sucessivamente. Para quem isso aqui para quem gosta de estudar crítica textual, depois eu estarei indicando, tá? Crítica textual não é criticar o texto, é saber por que o texto está ali, para quem, como e por quê, né? E enfim, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje exatamente, deixa eu procurar aqui, como lidamos com o Antigo Testamento, né? Aí eu falei de teofania, cristofania e autoridade da Bíblia, a Bíblia como leitura, não é? E assim sucessivamente. Vou trabalhar aqui o canon da Bíblia, ok? O que é canon? Canon quer dizer medida ou vara de medir, né? A Bíblia tem 66 livros, né? E foram inspiradas pelo Espírito Santo, conforme podemos observar. Então o vocábulo se aplica aí, vara de medir no grego, né? E esse vocábulo é rigorosamente de acordo com o grego, é medida, né? Que tem o selo da inspiração divina. Então o canon no Antigo Testamento ficou completo em 445 a.C., certo? Então como a Bíblia chegou até nós, não é? Conforme nós já falamos aqui, tudo nos leva a crer que Esdras, na qualidade de escriba ou sacerdote, reuniu os rolos canônicos. Já o canon neotestamentário foi formado em 400 depois de Cristo, né? Em alguns concílios da igreja, nos quais representantes examinaram os documentos a miúde, no caso, né? Então, quando vamos para essa questão dos documentos antigos, nós vamos encontrar livros que está na Bíblia que foram rejeitados por alguns rabinos, não é? Por alguns rabinos. Essas informações são importantes porque temos que saber porque o livro foi escrito, qual o objetivo, não é, que foi escrito. Lembrando que tudo que a Bíblia tem é o suficiente para a salvação do homem, né? Esses estudos extra que trazemos, que aprendemos, é só para embasar exatamente, contextualizar porque cremos, como cremos e o que temos para crer, né? Então nós vamos observar que esse canon no Antigo Testamento acredita que foi Esdras que ajuntou, o sacerdote, em 445 a.C. Já no ano 400 depois de Cristo, foi os concílios da igreja que se ajuntaram, não é? E assim sucessivamente. Uma Bíblia muito boa, alusiva, alguém me pergunta, eu gosto muito da Bíblia Jerusalém, está aqui embaixo, né? Mas a CPAD tem uma Bíblia muito boa, que é a Bíblia Palavra-Chave, é uma Bíblia muito boa. Temos a Bíblia de Estudo Pentecostal para quem gosta de estudar também, né? E nós, não é só quem gosta, nós temos que incentivar o estudo, ok?
Então, que critério foi usado para a seleção dos livros do Novo Testamento? Né? Haja visto que existem diversos livros, né? Diversos livros tidos como inspirado naquela época que as cartas circulavam, né? Os livros circulavam. Em primeiro lugar, vem a autoridade apostólica, né? Quando não se trata de um livro escrito por um dos apóstolos, nem sobre a autoridade de um deles, então verifica-se que aquele material, aquela comunidade da igreja, a sua conformação com os livros já são aceitos, não são muito aceitos como inspirados, né? Então, eu por muitas vezes, até por falta de conhecimento e também eu ouvi falar que os livros apócrifos são livros espúrios, livros ruins. Não, os livros apócrifos são muito bons, materiais muito bons. Vamos falar deles logo aqui abaixo, ok? Mas os livros canônicos, eles foram escolhidos porque tem a autoridade apostólica inserida neles. Todo o contexto apostólico foi considerado, os apóstolos considerados como texto inspirado, não é? Como texto inspirado. Então, você vai ver alguém questionar isso, questionar aquilo. Tem vários textos aqui nesse livro mesmo, tem alguns textos, ó, que depois eu vou trazer também para você. Tem alguns textos aqui que vai nos chamar a atenção, mas o porquê isso, né? Essas modernidades que trouxe e tal. Hoje está um pouco melhor, né? As Bíblias estão um pouco melhor, mas tem Bíblia que tem erro de grafias gritante. Enfim, não é o nosso caso agora, mas vamos sim, aqui no canal nós vamos tratar disso, com certeza, ok? E os livros apócrifos, né? A palavra apócrifo significa originalmente oculto. Depois assumiu aí o sentido de não genuíno ou espúrio. Então os livros apócrifos se contrapõem aos canônicos, pois foram introduzidos na Bíblia Católica durante a Reforma Protestante, não é? Nós vamos ver Macabeu, segunda Macabeu, segunda Macabeu, Judite, e tem uma série aqui de livros. Essa Bíblia tem esses livros, ok? Esses livros. Mas não é só esse não. Tem também um livro de Enoque, não é? Que o livro de Judas praticamente bebeu da fonte de Enoque, ok? E esse livro de Judas está nas Bíblias protestantes, não é? E assim sucessivamente. Então, no período antes, durante a Reforma Protestante, nos idos do século XVI, né? Especialmente depois do Concílio de Trento em 1446, né? Então o objetivo dos romanistas foi o de fazer uma contra-reforma, ou seja, trazer algo novo, tentando desconfigurar a reforma. Então, usando os livros da própria para promover doutrinas falaciosas, como o purgatório, oração pelos mortos e assim sucessivamente. Vamos trazer aqui um relatório dos livros apócrifos, ok? Os livros apócrifos contidos aí na Bíblia Católica é Tobias, entendeu? Após o livro canônico de Neemias. Depois do livro canônico de Neemias vem o livro de Tobias. Eu estou falando dos livros apócrifos na Bíblia romana. Depois vem Judite, entre Tobias, o apócrifo e Esther, o canônico, vai ficar Judite. Depois vem acréscimo a Esther, são 11 versículos acrescentados ao capítulo 10 e 9 e um novo capítulo dependendo da visão, né? Eles acrescentaram no mesmo livro de Judite. Então tem no livro de Judite, que é um acréscimo a Esther. Eles acrescentaram ali no livro de Esther, ou melhor, nas Bíblias romanas, ok? Depois vem 1 e 2 Macabeus, fica entre Esther e Jó, esse 1 e 2 Macabeus. Depois vem Sabedoria, entre o livro canônico de Cantares e o apócrifo eclesiástico, né? Depois vem Eclesiástico, que fica entre o apócrifo Sabedoria e o canônico Isaías. E também tem o livro de Baruque,
Baruque fica entre os canônicos Lamentação e Ezequiel. Depois vem acréscimo a Daniel, que são 2 capítulos inseridos no final do livro como apêndice, né? Isso no livro de Daniel da Igreja Romana, ok? Então existem dezenas de outros escritos apócrifos. Por exemplo, os gregos produziram bastante, daí bastante livros apócrifos, né? E daí a implicação dos judeus de não aceitar o Novo Testamento, ok? Os Yudi, não é? Os rabinos Yudi moderno praticamente não aceitam o Novo Testamento, porque eles acham que teve muita influência dos gregos, né? Então, esses apócrifos que não estão na Bíblia, ele pertence a um período neotestamentário. Até houve um determinado apocalipse escrito, supostamente o Apocalipse de Pedro, um Evangelho de Tomé, que apresenta relatos curiosos, sem nenhuma autenticidade histórica, né? Mas apresenta, né? Enfim, nós vamos ver as cartas, por exemplo. Paulo vai cobrar ao povo de Colossenses que lesse a carta dos Laodicenses. Se me foge de memória, Colossenses capítulo 4, verso 16. E ele faz essa cobrança. Dê a carta de vocês para ele e pega dos Laodicenses e leia também. Então houve os documentos originais naqueles dias que circulou que não está dentro do canon da nossa Bíblia, certo? Se perderam, bastante matéria se perderam. Então daí é que vem essa questão dos críticos tentar desconfigurar o conteúdo, mas o que tem na Bíblia é suficiente para a salvação, principalmente no Antigo Testamento, ou principalmente no Novo Testamento, no Novo Concerto, ok? Então, um deles, o menino Jesus, constrói pequena represa, está dizendo lá no livro, no Evangelho de Tomé, faz pardais de barro, encontra Jesus brincando, né? E o livro relata esse tipo de coisa que não temos veracidade histórica para afirmar isso, né? Por que, pastor, está trazendo isso? Porque nós vamos encontrar documentos que vão surgindo nas bibliotecas, se soltam alguns documentos que você começa a se martirizar ou começa a demonizar as coisas, certo? E não é bem assim, precisa estudar para conhecer um pouco. Então por isso que eu só fico com a Bíblia, porque eu conheço os outros que não tem nada a ver com o nosso conteúdo e o nosso contexto ou o que Jesus falou, não é? Diz que quando seu pai repreende porque fazer isso no sábado, Jesus ordena aos pardais, vão embora, e os pardais eram de barro, né? Então eles levantaram o voo cantando no mesmo evangelho também. Então são sátiras, não procede, negócio de barro, sair voando, é difícil. O menino, ao bater no ombro de Jesus, morreu. São o evangelho de Tomé que conta isso aí. Então o livro de Atos de João, que é um outro apócrifo, vai mencionar uma experiência extraordinária do apóstolo com os percevejos. Eles conversavam com os insetos como se fossem pessoas e eles, em resposta, agem como humanos. Aí João, então, supostamente faz a seguinte aplicação, né? Então, essas criaturas atentaram para a voz de um homem, então permaneceram por si mesmo aí em lugar e que ficaram quietas, né? Então, e não se constrangeram. Mas nós, o que ouvimos as vozes e as ordens de Deus, desobedecemos como fúteis. E por quanto tempo isso aconteceu? Então, esse Apocalipse de Pedro, Atos de Pedro, por exemplo, ainda é um mais fantasioso. Então, são livros apócrifos que vêm contando fantasias. Só estou trazendo isso aqui no canal para você se ficar atento, né? Se informar que existem esses documentos, sim, que foram escritos, mas apócrifo, não tem necessidade nenhuma de estar contido na Bíblia, até porque são fantasias que se contaram acerca do tempo de Jesus, que não tem veracidade histórica, não tem documentos comprobatório nenhum, ok? Aí conta que Simão, o livro do Atos de Pedro, por exemplo, conta que Simão ainda é mais famoso. Ele diz que Simão era um mágico que impressionava as multidões voando sobre a cidade de Roma, né? Aí não é por acaso que essa obra foram rejeitadas pelos pais da igreja. Então, um monte de obras aqui, dessas obras foram rejeitadas como canônico pelos pais da igreja, visto que não tinha
nenhuma base, ou não edificaria a igreja em absolutamente nada, ok? Não edificaria a igreja em absolutamente nada, ok? Como se deu a formação do cânon? Não há nenhuma dúvida que a Bíblia é inspirada, inerrante, falível, soberana, completa, palavra de Deus. Então, nesta afirmação, de forma peremptória, né? Esta é a inegociável, intransferível e dogma da qual se fundamenta o cânon das Escrituras, né? Mas antes de iniciarmos os estudos preconizado aí a respeito da canonicidade da Bíblia, que fique claro que uma coisa, a palavra de Deus não é inspirada porque os pais da igreja e os mestres dos primeiros séculos eram cristãos. Assim, chancelaram, eles deram a chancela assim, não era, foi por vontade própria deles, assim, entendeu? Embora nós vamos encontrar pais da igreja dentro da patrística, ou se estudarmos uma matéria chamada patrologia, nós vamos encontrar informações desses homens um pouco mais abrangente, o que eles faziam, o que serviam, para que serviam na igreja, ok? Então a patrística já traz informações muito contundentes, né? Mas quando vamos estudar especificamente a patrologia, nós conhecemos um pouco mais conhecemos um pouco mais, ou melhor, não vou fazer redundância aqui, né? Então eles apenas apenas assassinaram como tal, né? Ela é verdadeiramente a inspirada palavra de Deus. Então é conhecido, nós vamos ouvir e ver que Norman Geisler, por exemplo, confirmou os livros da Bíblia não são considerados oriundos de Deus. Os livros da Bíblia não são considerados oriundos de Deus por ser descoberto neles nem algum valor. São valiosos porque provieram de Deus, ou seja, Ele é a fonte de tudo. O Cristo é a fonte, o Deus que fez os céus e a terra, Ele é a fonte da Bíblia. Então não é porque vieram só dele, é que Ele é a fonte, né? Ele é o ápice, né? Nós vamos ver aqui na página 107 do livro Introdução Bíblica, né? Página 67, ou melhor, 107 não, 67, vai falar da autoria profética de um livro, os princípios de descoberta da canonicidade, né? Os princípios de descoberta da canonicidade. Nunca se deixe existir falsos livros, falsas mensagens, nunca deixaram, né, de existir. Então é bom que se tenha isso em mente. Então a autoridade de um livro, como se demonstra antes do capítulo 3 e 4, que nós lemos aqui do material, nós vamos ver a autenticidade de um livro, profética de um livro. Agora na parte da confiabilidade de um livro, outro sinal característico é da inspiração de um livro, é que ele é digno de confiança. Todo e qualquer livro que contenha erros factuais ou doutrinas segundo o julgamento de revelações anteriores não pode ter sido inspirado por Deus. Então Deus não pode mentir, certo? Deus não pode mentir. Então, se tem coisas que não é inspirada por Deus, Deus não pode mentir. Ponto. Isso aí, sine qua non, né? Ou seja, não tem o que fazer. Então, quando a Bíblia for escrita, para o nosso ensino, foi escrito, ok? E nós vamos também, posteriormente, falar das divisões do livro, a divisão cristocêntrica, a análise do livro da Bíblia, os materiais, as línguas que a Bíblia foi escrita, né? Nós vamos ver que material que a Bíblia foi escrita, as línguas que a Bíblia como ela chegou até nós, que material que foi escrito, mas nós estamos falando ainda da canonicidade, ok? Quando vamos trabalhar essa questão, o que é canonização? Oriunda da palavra grega é kanonizein. Kanonizein quer dizer, entre outras coisas, significa tornar-se santo. Então a canonização é um processo que leva ao reconhecimento dos livros que compõem a Bíblia como singular, inspirado por Deus. Então esse trabalho, que durou vários séculos, né, muito importante, porque mostra que houve critério exaustivamente
dos pais da igreja, dos apóstolos, doutores da igreja daqueles dias, né, que, que gastaram tempo e examinaram os livros da Escritura a fim de tirar um, colocar outros, rabinos, por exemplo, vários livros. Tinha gente que tinha interesse de colocar os seus livros para circularem, ser como a Bíblia é hoje, tirou do ciclo, porque não tinha canonicidade, não tinha espiritualidade, não tinha conteúdo cristocêntrico, até mesmo apologético, né, para defender a fé cristã. Não tinha nada disso. Então, no século XVI, como vimos, católicos romanos no Concílio de Trento, numa resposta ao avanço dos reformadores, achou por bem, de maneira arbitrária e antagônica às comunidades de Israel e dos protestantes, acrescentar vários livros. Então, eles fizeram isso de forma aleatória, não é? Então, o canon da Bíblia, o termo canon, como eu já disse, que procede do vocábulo hebraico, o termo canon procede do vocábulo hebraico kanesh, e do grego é canon, né? Os quais denotam vara de medir, significa padrão, regra, procedimento, critério ou norma, não é? Então, nosso canon, por exemplo, nosso canon, por excelência, as infalíveis, por exemplo, escrituras se arvoram como a nossa única regra de fé e prática, né? A prática de viver, de se nortear em Cristo, de estar em Cristo. Então, tecnicamente, o canon das Escrituras pode ser definido aí como uma coleção de livros reconhecido pela Igreja como singularmente inspirado pelo Espírito Santo. Como foi estabelecido o canon bíblico? Os homens de Deus, os homens que Deus usou para chancelar o canon da Bíblia, obedecem o critério passando por algumas etapas. Por exemplo, se ouve perguntar sempre, o canon é espiritual ou o canon foi um ato material? Material, não é? Porque o espiritual já tinha, que era o conteúdo, não é? Agora a divisão dos textos, ou a divisão canonizar, foi uma atitude material dos pais da igreja, não é? Que eles, examinando o texto, acharam conteúdos relevante para a igreja, logo eles acharam por bem tornar santo, né? Porque os livros falam de Deus, trabalham com Deus, Deus instrui o seu povo, entendeu? Então eles acharam por bem trazer a canonicidade, ou seja, tornar esses livros santos, né? Então, primeiro, o exame do texto da Escritura, em primeiro lugar, os sábios judeus, os cristãos, examinaram o texto sagrado e em si, a fim de comprovar se este de fato fora singularmente inspirado pelo Espírito Santo, né? Isso não significa que esses doutores se achavam acima da Bíblia, nem que houvesse. É igual nós hoje. Estamos lendo um texto, não é? E alguém ensina uma coisa, eu posso achar no texto, às vezes o que precisa para termos um texto coerente é ser honesto textualmente, ter honestidade textual, ou seja, ler o texto com honestidade, do jeito que o texto é, né? Aplicar o texto do jeito que ele fala. E tem muito desonesto escriturístico aí, né? Eles não trabalham com honestidade, né? Quer falar o que pensa, acha, tem denominação, vai e dogmatiza o que ele pensa, o que ele acha, mas não está dentro da escritura, e aí? Como é que fica, né? Então nós temos muitos problemas assim, eu encontro muito isso. Por isso que existem os apologistas, aqueles que defendem a fé cristã, certo? E muitos ainda não gostam dos apologistas, mas precisa ter, não tem como. Você vai para o camarada está ensinando um negócio no texto, um negócio na sua denominação, beleza, é particular dele lá, mas colocar isso como que Deus falou, que Deus disse, que Deus mandou, não. Aí cabe a um de nós, teólogos, ir lá e defender a sacrossanta palavra de Deus, porque isso aí é expurgar a Bíblia dos púlpitos, tirar a Bíblia e colocar anomalias dogmáticas, não é? Então, anomalias confessional, dogmáticas, é um prejuízo, não é? Então, a Bíblia tem razão em tudo o que diz. A Bíblia tem razão. A Bíblia, não dogmatismo humano, não é? Aí ainda se aplica isso a multiforme graça de Deus, negativo, irmão, né? A Bíblia não vai se sobrepor, ninguém sobrepõe costume dogmático, confessional
a Bíblia, pelo contrário, e nem a Bíblia se sobrepõe a esses dogmáticos, não, é um problema exclusivamente denominacional da sua organização, não é? Da sua organização, mas a Bíblia tem a palavra que consola, que conforma, que liberta, que transforma, enfim, a Bíblia já está pronta, é só meditar, ler e examinar, ok? A Bíblia é para isso, para ler, meditar, estudar, ensinar e aprender, obviamente, né? Então, Deus abençoe a todos, espero poder ter ajudado você. No próximo vídeo estaremos terminando esse assunto, né, de canonicidade, praticamente está exaurido, e vamos partir para uma outra temática dentro da bibliologia também, tá certo? Um abraço a todos, Deus abençoe, no nome precioso de Jesus. Canonicidade, e depois podemos falar sobre inspiração, tá bom? Um abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.